Ok, bom dia. Hoje são 10 de maio, domingo, 7 horas e 58, 2026. Passei quase uma hora e meia procurando informações na internet sobre a lei da dosimetria. E é difícil para quem não tem assim uma certa prática, sabe? Eu imagino, eu não me incluo nesse grupo, tá certo? A dificuldade que tem, tá certo? Ou então dá um chute na bunda, mas o fato é que o PL da dosimetria já se tornou lei, vou falar a respeito disso aí. Ontem assisti dois vídeos, eu tô com o Horta aqui, tá certo? O Horta foi que me alertou que, que nessa questão aí, sabe, da dosimetria, sabe, nessa questão aí, sabe, desses caras quererem se livrar de cana, tá certo? O que vai acontecer é que lá no Supremo Tribunal Federal as questões vão ser discutidas, tá certo? O Conde achava que chegando ali no Supremo esquece, tá certo? Tá perdido o caso, tá certo? O Supremo, sabe, vai se fazer de desentendido, sabe, e vai se entender político, mais político do que jurídico, do que técnico, sabe? E vai compor aí com a burguesia, com a elite nacional, a elite bancária ou a elite bolsonarista, a elite de extrema direita nacional e mundial, tá certo? Para tentar ir varando pela direita, rapaz, que o cara é de direita, o Xandão, rapaz, olha. O Horta acha que não, que vai, veja, ele vai ter que enfrentar umas questões, mas ele vai se pautar por uma questão de forma que é a seguinte: como o Supremo ainda não tem, não teve ainda escolhido e digo melhor, como o ministro que vai ocupar a 11ª vaga no Supremo ainda não foi escolhido, o Alcolumbre não quis escolher, tá certo? E fez todos os esforços aí, tá certo? Ele não planejou direito o Alcolumbre, tá certo? Ele não viu essa possibilidade porque eles casaram a escolha do ministro, no caso seria o Jorge Messias, sabe, com o projeto da dosimetria, porque é o seguinte, rapaz, o Alcolumbre está dançando na chapa quente, tá certo? Teve um jornalista aqui em Belém do Pará, o Anais, como era o nome do Anais completo? Eu não vou lembrar. Mas ele era um jornalista, não sei de onde ele veio no campo profissional, tá certo? Mas eu lembro dele fazendo um programa policial, eu acho, tá certo? E ele usava essa expressão dançando na chapa quente, tá certo? E eu penso que o Alcolumbre, um sujeito desonesto, sabe, eu não sei se é bem isso, tá certo? Mas o fato é que na vida as pessoas procuram, sabe, inclusive a mim, tá certo? Eu, tá certo? As pessoas procuram, sabe, procuram acumular, sabe, algum, tá certo? Procuram ganhar algum, procuram, sabe, garantia, sabe, o alimento, tá certo? E esse alimento ele se abre, sabe, e se manifesta em vários outros movimentos, que é o movimento de acumulação, sabe? Eu não vou falar de riqueza porque a riqueza não está acessível a todos, sabe? Mas assim, as pessoas procuram, sabe, acumular alguma coisa, tá certo? O mendigo é doente mental, sabe? Ele acumula lixo dentro de um saco, de uma sacola, sabe? E se põe em cima e senta em cima, tá certo? Tem um mendigo ali na Padre Eutiquio, não sei se ele já foi embora dali, tá certo? Mas ele ficava sentado em cima de uma pilha de sacos, sabe? De coisas que ele amealhava na rua, sabe? Levava na doença dele para perto de si, tá certo? E ficava ali exposto na rua ao sol e à chuva, ao frio, sabe? E à noite, às sombras, sabe? A violência, aí, sabe? De pessoas perversas, sabe? Escrotas. Mas assim, o ser humano ele tem medo de morrer. O cérebro humano, sabe? Ele se adestrou, sabe, e desenvolve, sabe, suas atividades no sentido de se proteger, nem tanto de proteger o indivíduo aí fora, tá certo?
fenomenológico, certo? Mas o indivíduo por dentro, o indivíduo, sabe, que às vezes nem cuida bem de si, rapaz, olha. O cérebro, rapaz, eu tô falando do cérebro, tá certo? E eu só sei dizer que o Alcolumbre é uma dessas pessoas aí, junto com outros, tá certo? Um outro cara que tá dançando na chapa quente é o Ciro Gomes, tá certo? Ciro Gomes não, o Ciro Nogueira. Todo mundo é Ciro, rapaz. Ciro foi um peça escroto aí, sabe? Um peça da pesada, sabe? Um guerreiro, sabe? E botou pra fumar, tá certo? E matou gente, sabe? E, praticou genocídio, sabe? Como era costume, sabe? Como é costume até hoje ainda, tá certo? O povo dele hoje ali, sabe? No Irã, tá certo? Está padecendo de genocídio ali, sabe? Eu não sei, rapaz, olha, eu vou te contar. E junto com esse aí, rapaz, eu citei dois Alcolumbre e Ciro, mas tem o Vorcaro, sabe? Tem quem mais aí? Tem o Daniel, tá certo? Tem o Sicário, sabe? E tem toda uma pá de gente aí, rapaz, envolvido com o Banco Master, tá certo? Gente aí do mundo da política, gente de visibilidade, tá certo? Empresários e não empresários, enfim. Todo mundo procurando amealhar riqueza, tá certo? E aí, sabe, mas veja que eu falava do Alcolumbre, rapaz, sabe? E mas eu falava assim, eu falava do Alcolumbre, mas falava do PL, digo, da lei da dosimetria, que já é lei, já foi publicada no Diário Oficial. Foi difícil encontrar, sabe, o texto da lei, mas eu encontrei, está aqui no Smart, à minha disposição. E eu falava que o Horta comentou num vídeo que está aqui, tá certo? Feito ontem, sábado. E ele falava assim, entre as muitas coisas que ele, sabe, falou, que esse que essa aqui a situação desse pessoal a quem essa lei aí beneficia, sabe, vai esbarrar primeiro numa formalidade que é a falta de um ministro ali, ali no plenário, sabe, na composição do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, tá certo? E falta um porque o Luiz Barroso, sabe, se arrancou e deixou a vaga para trás, e o Lula não conseguiu nomear o Jorge Messias, tá certo? Aí o que é que vai fazer o Xandão? Primeiro ele vai se escorar nessa formalidade aí. Não, pera lá, rapaz. Os ministros são 11, mas só tem 10. E devido à gravidade da coisa, tá certo? Eu vou esperar a nomeação, sabe? Do 1º ministro aí, tá certo? E não adianta insistir que eu não vou, sabe, colocar, sabe? Eu vou abrir para o plenário aí, tá certo? Mas eu vou condicionar, ou só vou mandar para o plenário depois que for nomeado o ministro. Essa é a primeira situação. E a segunda são as questões de tecnicalidades, como a gente diz aí, sabe? As questões aí de engenharia jurídica, sabe, que enfrenta, sabe, essa situação enfrenta obstáculos aí. De repente, as leis, elas são gerais, tá certo? E eu cheguei a ventilar dois princípios que regem sabe, o funcionamento das leis, ex tunc e ex nunc, tá certo? Um desses dois aí aplica, fala da retroatividade da lei penal para beneficiar, tá certo? Situações de casos aí, sabe, de indivíduos condenados já, tá certo? E por aí haveria a contemplação da retroatividade, mas só que essa retroatividade, devido aos crimes serem graves e gravíssimos, crimes que pregam ali, sabe, que pregam ali, sabe, a extinção da democracia, a extinção do Estado democrático, sabe, de direito. Então, com base nisso aí, tá certo, essas iniciativas criminais, tá certo, elas esbarram, sabe, ali, sabe, eles atentam contra a existência, a vida, sabe, sabe, da sociedade. Então, por ali, sabe, essa é uma razão aí de discussão profunda filosófica, tá certo? Mas tem ainda uma outra situação que foi um ponto
em que o presidente do Senado, num certo momento da votação, resolveu fracionar o veto que o presidente da República, Lula, tinha, sabe, apresentado à lei, tá certo? E ele fracionou esse veto, o Alcolumbre, e por conta disso incorreria numa intecnicabilidade, tá certo? Eu estou falando de tecnicalidade, rapaz. Ele incorreria numa intecnicalidade. E por esse motivo, sabe, aí o Supremo também poderá no futuro aí, sabe, no aspecto já dentro da discussão de mérito, sabe, derrubar, sabe, essa lei aí e manter o Bolsonaro na prisão, porque a ideia toda é manter o Bolsonaro na prisão. Eu vou pedir aqui licença para Guma. E tem uma outra coisa, eu assisti a um vídeo de um sujeito aí, tá certo? Onde não é o Glenn Diesel, sabe? Ele entrevista Alex Kramer, tá certo? Eu não sei bem o que é que faz o Alex Kramer, tá certo? Não sei qual é a. Me parece que ele é do mundo, do mundo do mercado financeiro, eu acho, tá certo? E no fundo ele desenvolve um pensamento que conduz a ideia, sabe, de que toda essa ação aí, sabe, da guerra, tanto na Ucrânia como ali no Oriente Médio, tá certo, tem por fonte a Londres, tá certo. Tudo está centralizado em Londres ali, sabe. Não sei se ali numa elite sionista londrinense, tá certo. Eu não sei se existe esse adjetivo londrinense. Mas a ideia que ele conduz é que todo o pensamento que envolve, pelo menos essas duas últimas guerras aí, tá certo? O pensamento ele tem origem ali em Londres, sabe? E vai ali para os Estados Unidos, sabe? Vai para Nova York, vai não sei mais para onde, ali para a Costa Leste, sei lá para onde vai, tá certo? E eu só sei, rapaz, sabe que foi revelador para mim isso, tá certo? Porque a gente, querendo filosofar, a gente procura sempre a causa última das coisas, tá certo? Para poder entender, não promover uma discussão em si, mas entender, sabe, a discussão como um todo, tá certo? E não à toa hoje ali o premier do Reino Unido está mandando navios de guerra para lá. Tem 11 países aí, sabe, reunidos, entre os quais a Inglaterra e a França e a Alemanha, não sei se vai. Mas estão mandando navios ali para a região ali de Hormuz, para ali, sabe, criarem ali uma situação de pressão em cima do Irã, tá certo? Eu não sei. Mas deixa eu ir aqui eu vou sair, já vou fechar aqui o vídeo, sabe, do Horta, tá certo? Para diminuir aqui o uso de telas. Veja então que a dosimetria, essa história da dosimetria aí, ela nasce num projeto de lei, tá certo? E esse projeto de lei foi debatido na Câmara e no Senado, ou sim e não, tá certo? Me parece que foi uma matéria de interesse das duas casas, tanto da Câmara como do Senado, tá certo? E houve uma sessão única onde esse projeto foi aprovado, tá certo? E ele nasceu como um projeto de lei, eu fecho aqui, tá certo? E sai aqui, é o projeto de lei 2162/2023, tá certo? Ele é de autoria do deputado Marcelo Crivella, depois aparece aí o Paulinho da Força, sabe, que faz aí umas modificações, e eu já vou saindo daqui, tá certo? E ele, então, veja que ele tomou o número 2162, eu não sei se foi esse, sabe, a base de toda essa discussão aí, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, que eu estou com a tela aberta aqui, e aqui está dando a notícia que o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, promulgou a lei 15.402 de 2026, veja, 15.402 é o número da lei, certo? Que pode reduzir as penas, aqui fala pode reduzir as penas e facilitar a progressão
de regime para condenados pelos atos de 8 de janeiro. Veja que aqui, olha, pelos atos de 8 de janeiro é uma lei específica, tá certo? E me parece que uma lei assim, sabe, com essa conformação, ela não é apropriada, rapaz, sabe? Ela fere, sabe, a norma, digo, ela fere a lei, a Constituição, tá certo? Ela fere a Constituição, mas eu não queria falar a Constituição, o ordenamento jurídico, tá certo? Ela encara o ordenamento jurídico, tá certo? Porquanto as leis, elas têm que ser abstratas e aplicadas a todos, tá certo? Deve ter, assim, uma certa generalidade, tá certo? E essa lei, veja que ela busca reduzir penas e facilitar a progressão de regime, tá certo? E quando se fala em reduzir penas, não sei, sabe, de certa forma, na minha visão, outro dia fiz um comentário a respeito disso, ela ataca ali, sabe, um ato jurídico já praticado, tá certo, que foi a condenação, os termos da condenação de cada um. Me parece que tem 190 sujeitos aí, sabe, ainda incididos, sabe, sobre aí a acusação desses crimes aí do 8 de janeiro de 23. E o que se quer aqui é reduzir as penas e, portanto, atacar um ato jurídico perfeito, certo? E me parece que já tem até um processo um pedido de revisão criminal já tramitando, tá certo? Eu acho que é até do próprio Jair Bolsonaro, tá certo? E a Débora do Batom também está já se movimentando nesse sentido. Mas eu penso que isso aí vai ser uma discussão jurídica muito intensa, tá certo? Onde o Supremo Tribunal, sabe, vai dançar na chapa quente também, que nem o Alcolumbre, tá certo? Eu advogo uma situação, eu patrocino um processo onde se discute salário, se discute o piso nacional dos professores, e a segunda turma do Supremo entendeu, dando razão para o Estado do Pará, que o salário, digo, o piso nacional dos professores aqui no Pará, tá certo, resulta da soma do piso, resulta dos valores do piso do MEC, tá certo, mais a gratificação de escolaridade, os dois juntos formariam, diz que o piso dos professores do estado do Pará, vê se pode uma porra dessa. E isso está tendo repercussão no município onde eu trabalho, sabe, onde eu trabalho para alguns funcionários, tá certo? E hoje lá nesse município se entende isso. E a justiça aqui do tribunal, no juizado especial, tá certo? As turmas recursais estão entendendo, sabe, um parecer, sabe, que foi votado na segunda turma, pelo Xandão, inclusive, tá certo? Com o beneplácito da Carmen Lúcia, que foi eles que, sabe, que entenderam que o piso nacional ele se manifesta sobre dois valores, certo? O valor do MEC e mais o valor de uma gratificação de escolaridade, da gratificação de escolaridade, tá certo? E eu não entendo essa situação. E vejo que isso vai passando, e eu penso que por esse crivo aí, sabe, a mesma coisa poderá acontecer em relação, sabe, a essa história da dosimetria, tá certo? Eles vão atacar uma lei, sabe, a lei da dosimetria, ela promove um ataque às leis aí, sabe, as leis do processo, sabe, as decisões judiciais são leis, tá certo? E os ministros ali na primeira turma decidiram, sabe, que eu não sei se ali o plenário também do Supremo se manifestou a respeito, eu acho que sim, tá certo? Foi quando apareceu ali o Fux com aquela, sabe, cena toda que ele criou. Mas eu entendo que essa lei da dosimetria, sabe, ela ataca as decisões ali da primeira turma e acho que do próprio plenário, tá certo? Quando querem reduzir, sabe, quando querem reduzir eles, quando quer reduzir a pena, tá certo? Reduzir a pena, tá certo?
Então veja, eu estou com a lei aqui, a lei 15.402, altera a lei 7210 de 84, que é a lei de execução penal, e o decreto 2848, que é o Código Penal. Veja que o Código Penal é de 1940, tá certo? E bem aqui, ele é bem claro, diz assim, no artigo 369-MA, quando os delitos deste capítulo estão inseridos no mesmo contexto, a pena a ser aplicada, ainda que existente desígnio autônomo, na forma do concurso formal próprio de que trata a primeira parte do artigo 70, vedando-se a aplicação do cômputo cumulativo na segunda parte desse dispositivo e no artigo 69, todos deste código, tá certo? Então veja que ao que ele está se referindo é o seguinte, ele está se referindo ao artigo 359L do Código Penal, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, tá certo? É isso aqui. Tá certo? Veja que esses caras foram acusados dessa prática desse crime aqui, do 359L. Eles, segundo consta aqui, tá certo? Tentaram, com emprego de violência e grave ameaça, ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, tá certo? Aí depois aqui o 359M, tentar depor por meio de violência o governo legitimamente constituído. Veja que isso foi em 8 de janeiro, o Lula já estava empossado e aquele atentado foi visto como um esforço que eles fizeram para depor o governo legitimamente constituído. Aí a gente volta aqui para a lei, tá certo? Quando os delitos deste capítulo estão inseridos no mesmo contexto, 359M, tá certo? A pena deverá ser aplicada na forma do concurso formal próprio do que trata a primeira parte do artigo 70, tá certo? Então me parece que eles querem fundir uma coisa na outra, tá certo? O 359L se fundiria com o 359M, e veja que essa discussão ela foi posta, foi vencida, rapaz, eu lembro disso. O Barroso foi vencido, não sei se a Carmen Lúcia também foi, não lembro, tá certo? Mas o que passou é que esses crimes são autônomos, tá certo? O diabo é que estão trazendo o Xandão para a cena nessa discussão, tá certo? Dizendo que foi ele que... o Flávio que falou isso, certo? O Flávio Bolsonaro, certo? Dizendo que o Xandão deu aí uma consultoria, tá certo? E disse, não, vocês façam por aqui. O cara deu o caminho das pedras, rapaz. Olha, vê se pode uma porra dessa. O Xandão teria dado o caminho das pedras, ele e o Gilmar, tá certo? E disse, olha, escrevam por aqui que vai dar tudo certo, tá certo? E quando cair na mão da gente, tá certo? A gente vai aí, sabe, resolver. Aí eu encerro essa discussão jurídica, bicho, eu quero me lembrar assim, sabe, de situações do mundo prático, sabe? E falar de linguagem, o que as pessoas precisam, e me baseio aí na volatilidade, sabe, moral das pessoas, tá certo? Veja que o ser humano, sabe, ele pode achar justificativas morais para proceder, tá certo? E faz isso sem remorso, tá certo? Sem peso na consciência, tá certo? E aí o juiz diz assim, rapaz, olha só, me manda, escreve e me manda, rapaz, protocola, rapaz, sabe, e deixa o resto comigo. Que eu mato no peito, rapaz, isso lembra o Fux, certo? Manda pra mim que eu mato no peito, tá certo? E é assim, rapaz, as pessoas, sabe, de um modo geral, dependendo, sabe, do grau, sabe, do grau de sensibilidade, sabe, eu não sei como é que eu... Veja quando é que uma pessoa... Hoje, uma notícia que chegou aqui para mim, eu falei que eu assisti um vídeo, o vídeo do Glenn Diesel, e ele entrevistou um sujeito, tá certo? E quando falam que Trump, sabe, e o Netanyahu, sabe, não sabe o que fazem, mas veja que a partir de Londres, sabe, há todo um intento na direção da Europa, há todo um intento na direção do Oriente Médio, há todo um intento na direção ali do leste europeu, tá certo? Um plano, rapaz, um plano imperial para fazer ali, sabe, ali extração, rapaz, de incidentes de produção e de trabalho, tá certo? Porra.
esse pessoal só pensa em dinheiro, então veja que segundo aquele analista, sabe, o Trump, no caso aí, ouviu o Netanyahu, eles não tiveram assim o menor pejo, rapaz, em mandar aviões, sabe, detonarem uma escola e assassinarem inclusive 180 crianças, meninas, certo? E mais 20 atletas de voleibol, não sei se eram ali, sabe, crianças também que estavam naquela escola, estavam ali por perto, eu não sei. Mas a menção foi de que eram atletas, jogadores de voleibol, tá certo? Então veja, sabe, o ser humano, eu não vou pensar aqui da modernidade para trás, ali Idade Média, e nem ali, sabe, na Idade Antiga, sabe? Ainda agora eu falava de Ciro, rapaz, esse cara ele foi um carniceiro, tá certo? Mas nós não só ele, tá certo? O próprio Ramsés, por exemplo, sabe, enfrentava os hititas ali, os hititas enfrentavam outros povos ali, tá certo? Ali, assim, tinha os egípcios e tinha mais quem ali, rapaz, que, porra, não sei quem eram os outros ali que faziam, rapaz, ali a maior tortura, rapaz, em hebreus ali que habitavam ali a Palestina, tá certo? Aí você vem trazendo esse pensamento de violência, vem trazendo, sabe? Se percebe que o ser humano, tá certo? É como se fosse um leão, sabe, comendo uma hiena, rapaz, assim, sabe, sem pudor nenhum, tá certo? Eu não sei se leão gosta de comer hiena, hiena parece com cachorro, sabe? Eu não sei, sabe? Se eles têm problema com essa dieta, rapaz, eu tô com 27 minutos de vídeo, eu acho que eu vou ficando por aí. Eu vou chamar esse vídeo de leões e hienas só para sacanear, para mostrar, sabe, que são predadores, devoradores, sabe, comedores, sabe, para eles tanto faz, tá certo? Eu acho que o leão é meio fresco, tá certo? Mas as hienas tanto faz, tá certo? As hienas são carniceiras, tá certo? Já o leão é meio fresco, ele gosta de carne fresca. As hienas tanto faz, rapaz, seja um filhote de leão, sabe? Seja aí, sabe, um urubu, sabe, um abutre se der vacilo, tá certo? Elas são capazes até de comer, tá certo? Fico por aqui, rapaz, eu vou dizendo com esses pensamentos todos aí, tá certo? Falando de direito, querendo compreender o que está acontecendo no Brasil, rapaz, sabe, com esse processo da dosimetria e querendo compreender o que está ali, rapaz, no mundo, sabe? E a revelação para hoje foi de que tudo, rapaz, está partindo ali de Londres, tá certo? Todo esse pensamento aí bélico, esse pensamento aí, sabe, da engenharia bélica no mundo hoje, tá partindo tudo ali de Londres. Eu não sei quem é que está organizando esse pensamento, rapaz, sabe? Eu preciso assistir o vídeo de novo para ver quem são as cabeças, sabe, os think tanks aí, sabe, que estão aí pensando essas coisas. Fico por aqui, digo que meu nome é Ernesto, rapaz, caboclo falador, rapaz, desde aqui a Amazônia, rapaz, desde a capital do estado do Pará, Belém, tá certo, nas margens do rio Guamá, rapaz, um rio de água barrenta, rapaz, sabe, pô, chega dói, bicho, olha. Quando eu ia para lá para o Guamá tomar banho ali no Porto da Palha, para voltava com a pele, sabe, toda pirenta, tá certo? Cheio, passava assim a unha, sabe, quando a água secava, sabe? E havia poeira, rapaz, sabe, saindo da pele. Vê se pode uma porra dessa, tá certo? Porra, bicho, é foda. Rapaz, meu nome é Ernesto, eu já falei, já. Caboclo falador já também, tá certo? E quem fala muito da Bom Dia Cavalo, rapaz, hoje é dia das mães, rapaz, sabia? Eu não tenho mais mãe, tá certo? Porra, bicho. E os ossos delas estão ali em Marituba, tá certo? Minhas irmãs deverão ir para lá chorar, tá certo? Lembrar, fazer reminiscências. Eu fico daqui, rapaz, fazendo minhas lembranças aqui a partir dessa casa, sabe? Que ela se esforçou para comprar o terreno com um barraco, tá certo? E faço a minha troca de lembranças com ela a partir daqui, tá certo? E trocas de lembranças e de afeto, tá certo? Tá certo, então. Fica dito assim dessa maneira, rapaz. Bom dia, bom dia.